Beldades, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Conversa Plus, o podcast das lojas Bebel. E hoje é um episódio muito especial. Tem algum tempinho que eu quero trazer ela para conversar com vocês. É um tema que eu acredito que tem tudo a ver, né, com o mundo plus size. Como a gente se posiciona, como a gente se veste. Nós iremos também eliminar alguns tabus que existem. Será que o pretinho disfarça mesmo? Será que todo mundo fica bem no preto? Será que o branco aumenta, dá mais volume? Hoje nós iremos falar com a Vanessa Silva, ela que já atua, na verdade, há mais de 20 anos como educadora e tem já algum tempo também que ela se tornou consultora de imagem e estilo. Então é um prazer receber hoje você aqui, Vanessa. Eu só fiz um resumo, né, da sua trajetória, mas, Vanessa, é um prazer para mim, né, finalmente conseguir trazer você aqui para conversar com as nossas beldades. Érica, o prazer é todo meu, né, estar aqui falando para as beldades, trazendo um pouquinho de cor para as beldades. É muito importante, quando você já começa falando, né, de quebrar alguns tabus, nós precisamos sim começar a pensar que a nossa imagem é o que nós temos de melhor, é o nosso cartão postal. Ela fala antes de nós, ela se comunica, né, primeiramente antes das nossas palavras. Então precisamos de cuidar, precisamos de ter intenção na nossa imagem, não é mesmo? Exatamente. E Vanessa, como que foi esse processo, né? Porque você me contou, você vem da área da educação, né? E como que foi? Veio da educação e de repente, como que Uma foi? transição de carreira. Explica aí, o que aconteceu nesse meio do caminho? Então, a educação me moveu e me move ainda, né? Porque eu ainda atuo na educação e pelo esse propósito de educação ser um público totalmente feminino, voltado para as mulheres, né? Então, estar junto com as mulheres foi sempre ouvir queixas, dores e lamentações. E isso me fez entender e observar aquele lado das mulheres, o porquê que as mulheres estão sempre questionando, por que as mulheres estão sempre insatisfeitas. Então, eu já tenho um lado mais aguçado para a moda, para a beleza, até porque eu nasci no meio, né? A minha mãe é costureira, ela é ainda. Então, eu nasci no meio de linhas, de tecidos ali, e sempre, né, observando a minha mãe e entendendo o quanto uma roupa, o quanto um look transforma a imagem. E por ser, né, de um corpo maior, de um corpo plus, eu sempre tive a minha mãe como uma ferramenta de salvação. Porque era difícil, né, encontrar roupa que vestia um corpo plus size, que vestia um corpo acima de 48. Então eu tinha alguém que produzia, que confeccionava essas roupas para mim. Então sempre, muita sorte. Então sempre a moda, a beleza, o estilo estava permeando a minha vida, né? E quando eu fui para a educação e fui viver o campo feminino, e fui entendendo as dores das mulheres, eu fui entendendo que eu poderia fazer algo por elas. Então, transitando por esse caminho da educação, na parte de gestão, entendendo como que a gente consegue, né, colocar o outro para se amar, para se ver primeiro, para se desejar, para querer seu bem-estar, eu comecei a alinhar os dois mundos, a educação com o estilo, com a imagem. E fundiu-se a Van Consultoria de Imagem, que eu digo que é uma transição de carreira, mas não é só uma transição de carreira, porque eu ainda estou na educação. Então foi juntando assim, o que eu amo fazer, que é deixar as pessoas, provocar, né, nas mulheres a condição de que ela pode ser melhor, de que ela pode estar melhor, de que a sua imagem fala por ela, de que a imagem é intencional, que ela pode ser modificada, que ela pode ser melhorada. E isso a gente, né, está tentando trazer e fazer com a consultoria de imagem. Que legal, Vanessa. E me conta assim, como que... Porque eu e a Vanessa, nós estamos com uma parceria na loja, né? Sim. Como que foi, assim, para você, a consultoria de imagem, você também trabalhar com o público plus size? Como que foi esse início, assim, esse start? Porque eu sei que você não atende no momento só quem é plus size, né? Isso. Mas a gente acaba que vai ali, né? Com certeza. Na verdade, é um reconhecimento de identidade, né? Não tem como sair fora.
eu sempre ouvi muito, e aí eu ouvi no meio da educação, por isso que não tem como desconectar a educação, né, da consultoria de imagem. Eu sempre ouvi muito, nossa, Vanessa, você mesmo gordinha se veste tão bem. Nossa, Vanessa, você mesmo com um corpo maior consegue fazer correção, consegue trazer cores, um visual melhor, consegue harmonizar seus looks. Então eu entendi que às vezes as mulheres, né, por ter um corpo maior, por não serem um corpo padrão, dito padrão, tem uma dificuldade maior em se vestir. Então essas dores eu já conheço. Então por esse caminho, eu entendi que era mais fácil pegar na mão dessas mulheres e ajudá-las. Até porque hoje, né, as mulheres que têm aí o manequim 38, 40, elas é mais fácil para o mundo, né? É mais fácil para elas. O mundo está mais aberto a elas. Então, agora, as mulheres plus size não. Então, por conhecer, ter essa identidade plus, né? Porque eu visto acima de 48, então eu tenho essa identidade, eu conheço as dores das mulheres, eu conheço o que é difícil, eu conheço o que a gente quer esconder, o que a gente tem vontade. Eu já deixei de ir em eventos, eu já deixei de participar de comemorações, por não me sentir bem com o meu corpo, por não utilizar, por achar que a minha imagem não estava favorável. Então, por conhecer essas dores, por saber disso, eu quero muito ajudar as mulheres que, assim como eu, né, passou por isso e hoje, graças a Deus, já não estou nessa fase mais, ajudarem a estar melhor, né? Então, essa realmente é a intenção de também cuidar das mulheres plus size. Olha, eu achei muito interessante quando eu abri o meu direct lá, tinha uma mensagem da Vanessa, né, querendo uma parceria, se identificando, assim, como, né, indo por esse lado do plus size, porque na verdade eu sempre procurei, tanto aqui na nossa cidade quanto no Brasil, e são poucas, quase nenhuma, para ser bem sincera, alguma consultora de imagem que fale diretamente com o público plus size. E quando a Vanessa me mandou essa mensagem, eu fiquei muito feliz, de verdade. Inclusive, até uma pessoa muito próxima a mim, que hoje faz o curso, eu falo pra ela, né, vai pra essa área que ela também é plus size, né? E querendo ou não, a gente também se identifica, né? A gente se identifica porque, como você falou, a gente conhece as dores. Eu falo a gente porque agora eu emagreci, mas também venho, né, do mundo plus e nunca vai sair de mim. Então eu entendo como que é difícil a gente se vestir, o que você falou, não ir em eventos, né? Recentemente teve o Cuiabá Fashion Week, muitas mulheres não foram porque ficam com vergonha. Já fiz eventos na loja, assim, Vanessa, que, sabe, de verdade, deu quase ninguém. Elas ficavam inventando desculpa, mas eu sei que era por conta da roupa, porque eu já fui essa. Também já deixei de sair, já deixei de estar em alguns lugares por conta da roupa, por não me achar bem vestida, não me achar bonita e achar que algum tipo de roupa não servia pra mim. Então, ter você comigo, Vanessa, hoje eu fico muito feliz, tá? E eu assim, quero que esse seu lado do plus, ele só aumente, que as beldades que estão nos assistindo hoje também se identifique muito com você e procure o seu serviço. Já estou fazendo o seu jabá também. Bom. É a intenção, mas é também, tá? Ótimo. E Érica, só fazendo, né, um parênteses aí, eu penso que é isso que a Van Consultoria de Imagem tem de diferente. Porque o corpo, a gente vai conseguir melhorar? Sim, eu já tive em 68 quilos. Eu já fiz bariátrica, já fui magra, me vestia melhor. Às vezes era mais fácil encontrar looks que me serviam, com certeza. Mas a essência do vestir, do estilo, isso está na gente. Então, além de vestir, além de ajudar as mulheres, o que a Van Consultoria de Imagem tem de diferente é porque ela ajuda a mulher a identificar, a vestir-se de si, a trazer para si o amor próprio, a buscar entender que ela é linda de qualquer jeito, que não precisa ter um corpo padrão, não precisa de vestir o manequim 38 para ela se amar. Então, assim, a gente tem esse diferencial, é por conhecer, é por entender que a beleza não está no físico, a beleza está interna. Né? Então, por viver isso, por sentir isso muito na pele, é que a gente tem essa condição de ajudar. Tá? E, Vanessa, tem muitas clientes que assim, eu já fiz, uns 6 anos atrás, eu já fiz um curso também de consultoria de imagem. Mas, assim, não era para atender, era para agregar no meu trabalho, né? Sim. Na loja, enfim. E agrega muito. Agrega muito. E é uma frase, assim, que eu escuto muito na loja, e você pode desmistificar isso. As pessoas falaram assim, mas eu não tenho estilo. Não existe. Todos nós temos estilo, né? Às vezes a pessoa, né, não encontrou o seu estilo.
Essa é a questão. E aí a gente agora, sendo um pouquinho técnica, nós temos 7 estilos tradicionais, 7 estilos padrões, né? E a gente precisa entender qual é o nosso estilo. Existe análise de estilo e para isso a gente precisa entender qual é o estilo de roupa que você gosta de vestir, já é uma parte do seu estilo. Você é de roupa de tecido mais leve, mais fluido, de tecido mais encorpado, você gosta de roupa mais justa, você gosta de roupa mais solta. Então, isso já vai descrevendo o seu estilo. Todos nós temos um estilo. Às vezes, o que pode acontecer, Érica, é que a gente não tenha um só. Que a gente tenha 2 estilos ou mais estilos, né? Porque tem os estilos convencionais e os não convencionais. Então, às vezes a gente consegue, por exemplo, ter um estilo tradicional, ter um estilo elegante, um esportivo, já são mais os convencionais. Agora, você ter um estilo mais dramático, mais romântico, mais sexy, já é um estilo mais, né, não convencional. Então, todos nós temos estilo. O que nós precisamos fazer é identificá-lo. E aí, mais interessante, além de identificá-lo, é explorá-lo. Porque quando você explora o seu estilo, você fica mais... a sua identidade muda. E além de identificá-lo, é entender que o estilo ele é mutável. Eu já atendi, né, cliente, por exemplo, eu quero mudar o meu estilo, eu assumi agora uma nova função, onde agora eu terei uma posição superior, onde eu terei agora uma função de quase que uma CEO na empresa e eu preciso ter um estilo mais elegante. Isso, né? Eu era muito esportiva, então a gente começou a trabalhar, né, o guarda-roupa dessa cliente para ela ter esse... Então, assim, o estilo, ele é mutável, né, ele é flexível, isso é muito importante, porque a gente passa por estilos e diferentes estilos. Mas todos têm estilo, sim. A gente precisa encontrar. Então, a gente já quebra esse primeiro mito, tá? Sim. Você tem o seu estilo. Você só precisa conhecê-lo, identificá-lo. E também, identificando o nosso estilo, eu acho interessante porque tornam as nossas compras mais assertivas, né? A gente não sai daquele do modismo, tá usando tal coisa. Mas se não tem a ver com você, vai ficar lá no seu guarda-roupa. Não é verdade? Isso, Érica, muito, muito bem colocado, porque além do estilo, o importante é conhecermos também o nosso biotipo, tá? E aí, o biotipo, ele traz o nosso desenho de corpo. Quando nós conhecemos o nosso estilo, quando nós conhecemos o nosso biotipo, alinhado à nossa coloração pessoal, as nossas compras deixam de ser um pesadelo e passam a ser um prazer. A gente já entra na loja procurando a cor que nos valoriza, a roupa que nos valoriza, o estilo de roupa, né? A configuração, o tecido, o corte, que, né, realça a nossa beleza. Então, é muito importante. Por exemplo, a gente tem uma mania de querer esconder. E eu falo muito que para se ter, né, uma imagem legal, não precisa de esconder, você realça o que você tem de mais belo. Tá? Então, se você tem de mais belo a sua parte, né, o colo, a sua parte superior, e aí tá, você é um tipo de corpo que você precisa realçar aqui, você é um triângulo invertido, né? O que é o triângulo invertido? Aquela mulher que tem a parte, né, menor em cima e é mais larga embaixo. Então, aonde eu tenho que realçar? Onde é menor em mim. Então, você já entra, você já sabe que você vai procurar uma blusa assim como a sua, que tem, né, ondas, que tem laço. Tá, eu preciso fazer o contrário. Eu tenho um corpo triângulo, né, triângulo tradicional. Então, eu preciso diminuir a minha parte de cima. Então, eu vou secar peças da minha parte de cima. Então, quando as mulheres, né, as pessoas vão conhecendo isso, vai tornando mais fácil e mais assertiva a compra. Mais né? libertador. E com certeza é libertador, é muito libertador. Ainda mais quando ela conhece a sua cartela de cor. Porque às vezes ela chega na loja e aí ela acha tudo lindo e ela quer porque tá na moda e aquela cor foi um lançamento. Agora, as cores que já vem aí, né? Por exemplo, o amarelo. Amarelo manteiga é uma cor linda que será a coleção do nosso verão 2026. Eu, Vanessa, não faz parte da minha paleta de cor. Então, por mais que será referência para o nosso verão 2026, eu não terei, né, nas minhas roupas, nas minhas vestimentas, porque não faz parte da minha paleta. Então, quando você conhece isso, fica muito mais fácil e fica mais assertivo. E você não precisa de ter aquele guarda-roupa gigante. Você tem peças de valores que você vai intercalando uma com a outra e vai sendo assertiva para comprar. Verdade. Exatamente, é como você falou. A gente sabendo, nós sabemos assim, qual que é o estilo, qual que é o nosso formato corporal, quais as cores. E, gente, não é futilidade, tá? Porque às vezes as pessoas acham que, esse negócio de consultoria, daí não faz muita diferença, tá? Por isso que eu queria muito trazer a Vanessa,
Por isso que nós iremos intensificar, né, Vanessa, Sim. mais na Bebel. Sim. Porque vocês precisam, porque às vezes vocês chegam com uma ideia na cabeça que não faz sentido, né, Vanessa? Sim. Aí vocês ficam frustradas. Mas geralmente é porque ou não tem a ver com o seu estilo, você quer usar porque tá na modinha. Ou porque né? viu em alguém. Ou porque viu em alguém. Eu tive aqui a minha modelo, ela tem um formato corporal. Eu falo assim, gente, sim, tá? Até pra você ser gorda, você tem que ter sorte. Sim, com certeza. E você pode Tem ser que uma ter ampulheta sorte. sendo Ai, plus, meu né? Deus. Eu falo pra Isa, eu falo, ai, gente, até amarrar um saco de batata naquela menina fica bonita. Mas tem sorte também, não é o Com meu caso, certeza. tá? E não é o caso da maioria de nós, pobres mortais. Então, às vezes fica bonita em tal pessoa, mas vem cá, né? Como que é o meu corpo? O que vai favorecer? E nem sempre também, né, Vanessa? Por exemplo, falando do amarelo. Não é que nunca, mas eu sou apaixonada no amarelo. Nunca vou poder usar o amarelo? Não é, tem estratégias também Não para existe isso, né? isso. Muito importante você dizer. Quando eu disse que ele não faz parte da minha paleta, ele não faz parte da minha paleta e principalmente perto do meu rosto. Porque o que eu quero evidenciar de cor para mim, eu trago para próximo do meu rosto, tá? Então, o que faz parte, né? Vamos dizer, as cores que valorizam a minha beleza, as cores que valorizam o meu desejo de imagem, eu sempre trago para perto do meu rosto. Então, aquela tonalidade não é legal para mim, eu não preciso deixar de usar, mas eu gosto tanto, igual tem cliente, eu não vou fazer coloração, eu não vou fazer análise de coloração porque eu vou ter que desfazer do meu guarda-roupa. Não existe isso. Você vai devagar mostrando para cliente que aquela peça que a cor não favorece, ela usa na parte de baixo. Ela deixa de usar próximo ao rosto, mas ela se mantém, né? E Érica, falando da loja, às vezes a cliente frustra com a roupa que ela comprou, porque ela viu em alguém que tem aquela coloração e aí ela não volta na loja mais porque ela não gostou. E olha como ela, né, ela teve um ato tão errôneo em fazer isso porque ela comprou intencionalmente, assim, sem entender a sua cor, sem entender o seu estilo. Então, por isso é importante as mulheres, nós, né, conhecermos principalmente o que nos realça. Porque quando a gente conhece o que nos realça, a gente começa a valorizar o que faz bem para nós. E aí a gente não vai comprar mais por acaso. Não é verdade? Agora, inclusive, eu vou te fazer uma pergunta que eu quero que meu videomaker ali comece a filmar, porque nós vamos agora quebrar um mito aqui, Vanessa. Nossa, grande. Vamos que quebrar será? um mito agora. O bendito do preto. Fica gente. bem em todo mundo? Não. Inclusive, apenas 7 cartelas em 12 cartelas, tá? Da coloração pessoal, existe a cor preta. Então, é mito mesmo, gente. Vamos libertar disso. É linda a cor preta? Linda. A minha cartela, eu sou privilegiada porque tem preta. Eu tô no escuro. Mas o preto é uma cor linda, mas ele não pode ser uma prisão. Tá? Inclusive, para quem não tem a tonalidade, porque a gente tem dimensões de análise, temperatura, a gente tem profundidade, intensidade. Quem não tem as intensidades, profundidades escuras, o preto não vai ficar legal. Então, a gente vai, às vezes, achar que está realçando e, na verdade, a gente está quebrando. Nós estamos ali, a cor chega primeiro que você. E, na verdade, não é isso a intenção. A intenção é que haja harmonização. E a gente brinca muito assim, quando eu vou fazer análise com as minhas clientes, a cor precisa derreter na sua roupa. Precisa você olhar e fazer aquele conjunto que está em harmonia, né? Então, vamos entender a sua melhor coloração e substituir o preto. Vocês vão ver o quanto vai ser libertador. E aí achar assim, ó, porque o preto ele emagrece. E o branco engorda. Outro erro, Érica, outro erro. Luz, branco é luz. Tudo que você traz luz realça, dá uma abertura. E o que você tira luz, fecha. Então, por isso que a gente acha que branco aumenta, engorda, e preto fecha, diminui. Não é isso, é porque o que você coloca para dar luz, que é o branco, e você coloca mais cor, sempre vai realçar mais. E o preto que você tira cor, vai ficar mais neutro ali. Então, não é que emagrece e engorda, é a luz, é o brilho, é o realce da cor. Então, por exemplo, você pode usar um off-white, que, olha, eu estou de off-white, entendeu? Eu já tive também, já usei preto achando que era salvação, tá? A salvação. Você pode substituir o preto por um marrom, por um azul,
tá? Azul é uma cor, é universal, inclusive, é uma cor super bacana, tá? Geralmente está ali nas cartelas de cores que se repetem quase em todas as cores, em todas as cartelas. Você pode usar um verde. Então, assim, existem outras cores que às vezes vai te deixar com a imagem muito melhor do que o próprio preto. Entendeu? Então é mito, mito, mito. Gente, não se aprisionem no preto, não se aprisionem, vamos conhecer outras cores, tá? Viu? Então, olha, vocês já parem com isso. Na hora que vocês chegarem lá na loja, que esse negócio de só querer preto. É isso mesmo. Mas é interessante falar porque é isso. Aí às vezes a gente fica assim, não, gente, mas né, vamos colocar um pouquinho de cor, claro, que tem a ver, né, com o que a gente fala com o estilo da pessoa. Mas não fiquem só no preto, gente. Não fiquem, né, Vanessa? Não fiquem, Libertem-se. gente. Não fiquem só no preto, porque às vezes o preto depende, né, do seu tom de cabelo, depende do seu tom dos olhos. O preto vai apagar você, ele não vai realçar. Então, às vezes, a imagem que você quer, ela vai sair, né, não vai ter a intenção de imagem desejada. Então, assim, brinque, comece a usar o preto na blusa, depois passa a usar o preto na calça, vai fazendo esses jogos, assim. Eu brinco muito, né, com as meninas, quando a gente faz análise, nada. Eu não posso isso? Nada, você pode tudo. Pode tudo. Você pode tudo. Você precisa saber brincar, né? Você precisa saber fazer o jogo das cores. Então começa sempre devagar. Vai ali. Se é algo que eu gosto muito, o preto é algo que você gosta muito, vai usando na parte de cima, depois diminui a intensidade da cor, coloca na parte de baixo, depois coloca no acessório, coloca no sapato, coloca na bolsa, né, num brinco e vai fazendo isso. Quando você perceber, você já está usando as cores e você está vendo que está ficando muito melhor. E outra coisa que é interessante, Érica, é quando a gente, né, realiza a análise de coloração pessoal e a pessoa começa a utilizar as cores da cartela, ela começa a receber tanto elogio que aí ela entende, aí parece que a ficha cai, que realmente aquelas cores não faziam, né, sentido, e aí ela entende e fala, nossa, mas é mesmo, eu utilizei o azul e todo mundo falou, ficou melhor que o preto para você. E aí a pessoa vai entendendo que realmente é mito. Mas, gente, só quem faz análise de coloração entende, vai entender o que a gente está falando. Porque na hora que coloca aquele tecido, né, Vanessa? Sim. Gente, é impressionante como algumas cores, elas deixam a gente com uma olheira, assim, é uma coisa absurda, é muito visível. E como as cores certas, né, Vanessa, faz isso, dá um brilho, Dá um brilho. realça, A gente fala, parece- derrete a pele. dá uma vida, é muito assim. Érica, falando disso, na verdade, isso é a temperatura. Nós temos, né, dois tipos de temperatura que predominam, as cores quentes e as cores frias. Então, quando você é de uma cor, né, de uma temperatura, por exemplo, eu sou temperatura quente, então quando você coloca cores frias em mim, a tendência é o melasma, grita, né? Aqui onde a gente tem esse bigodinho chinês aqui realça, também. olheiras, quando a gente tem olheiras realça. Então é isso que acontece. Por isso é importante a análise de coloração pessoal com os tecidos. E hoje o mais interessante é que a gente tem também o que faz agora online. Então você faz com os cards também. Facilitou muito a vida, né, do pessoal que eu tenho, como eu sou de Minas, eu tenho muitas clientes em Minas, a gente faz o atendimento online, que também dá o mesmo resultado. Então, quando a gente coloca, é tão instantâneo você ver a reação da cliente no vídeo, porque você está ali, né, no Google Meet, ela chega a fazer assim, de tanto que é impressionante. Gente, não é brincadeira mesmo, a gente não está fazendo isso aqui para, né, para falar que a análise de coloração pessoal, não, é realidade, realmente vivência. Só quem faz para entender o quanto faz sentido, né, para nós, o quanto a gente melhora depois que a gente realiza uma análise de coloração pessoal. E Vanessa, outra coisa assim que eu gostaria que você explicasse aqui também, nem tá aqui na nossa pauta, mas eu vou falar com você, porque às vezes eu não sei se na hora que as meninas estamos atendendo a cliente, se elas conseguem entender o que a gente está querendo dizer. Você já falou sobre isso aqui também, que o que é o negócio do nosso corpo? É a gente criar uma harmonia. Porque às vezes tem algumas clientes que elas são maiores em cima e menores aqui, o que elas querem? A gente falava assim, coloca uma pantalona para dar um pouco mais de volume embaixo e equilibrar. Aí elas falam assim, não, mas isso vai me deixar muito grande, eu vou ficar inteira grande.
Gente, olha aí, outro mito também. Que bom você ter falado disso. E é tão importante quando eu falo as lojas Bebel, as meninas têm esse cuidado e esse olhar. Érica, parabéns, né? Porque eu também sou cliente da loja. Então a gente vê o quanto isso é importante que as vendedoras, que as atendentes, que as consultoras tenham esse olhar para ajudar os clientes. Por quê? Nós temos cinco biotipos. Então, por exemplo, existem hoje, as clientes plus, elas não são biotipo ampulheta. Existe. O que é um biotipo ampulheta? Ombro, quadril, a mesma medida e cintura detalhada. É um biotipo, né, ampulheta. E existem muitas mulheres plus size que têm. É mais fácil quando você encontra uma mulher assim. Ela valoriza a cintura e está pronto. Exato. Mas e quando você não encontra? E quando você encontra uma mulher que tem um biotipo, por exemplo, triângulo invertido, que a gente tem muito hoje as mulheres, às vezes as mulheres plus, triângulo invertido. O que é um triângulo invertido, Vanessa? O triângulo, né, a base maior e vai fechando. O triângulo invertido é o contrário, a base maior em cima e ela vai descendo. Se a base maior dela é em cima, automaticamente ela é menor embaixo. Então, se eu coloco nela, né, vamos lá, mais volume em cima, onde ela já é maior, e tiro o volume de baixo, ela vai ficar desproporcional. O que eu preciso fazer para trazer proporcionalidade, para trazer harmonia? Porque estilo é harmonia também. Eu preciso dar volume aonde ela não tem. Então, aonde ela não tem volume? Na parte de baixo. Então, eu preciso indicar uma pantalona para ela, para a parte de baixo, e uma blusinha mais seca, uma blusinha com menos informações, com menos volume. Igual a sua aí já não serviria. Para a parte de cima. Então, entende? Então, isso não é dizer, eu vou ficar maior. Não, você vai ficar você vai estar em harmonia, você vai estar harmoniosamente em um sentido total. Porque, senão, você vai ficar desproporcional. E a beleza não é desproporcional. Exato. Ela é um todo, ela é um contexto. Exato. E nós temos como ficar proporcional sendo plus. Sendo plus. Gente, muito, muito, muito. E a gente vê muitas mulheres, assim, às vezes, não entendendo isso, né? E quando a gente valorizem lojas que têm esse conhecimento e que ajudam vocês a chegarem, identificarem e buscarem a roupa ideal. Porque às vezes não tem, às vezes, principalmente nessas lojas aí, né, que você, de autoatendimento, não tem ninguém para te ajudar. É você mesmo que vai lá e faz sua compra. Sim. Então, quando você tem alguém, uma consultora de vendas para te ajudar, é muito importante. Então, a gente precisa, sim, buscar peças que façam essa harmonia com o nosso corpo. Ai, gente, olha, então eu acredito que Vanessa conseguiu, né, sanar essa dúvida, porque às vezes eu fico com medo de não estar conseguindo passar isso para elas, né? Sim. Que ainda tem isso. Não, mas eu vou ficar maior, vou aumentar mais. Nossa, essa blusa é muito folgada, essa calça é muito ampla. E não é isso, é a gente tentar criar essa harmonia visual, né, Vanessa? Sim. E Vanessa, como que uma mulher que ela tá passando, né, por essa transição aí, por exemplo, hoje eu tô assumindo, como você falou, um cargo de um pouco mais de como que eu vou falar essa palavra? Que ela precisa de um estilo mais... De um estilo diferente do que ela atua hoje em dia. Como fazer isso? Como não é migrar? É porque às vezes a pessoa acha assim, eu vou virar uma gerente, uma diretora de uma empresa, mas o meu estilo, ele é mais street style, né? Ele é mais calça... Nunca mais vou poder usar isso? Gente, nós já falamos e repetiremos, né? Não existe nunca mais, não existe isso de dizer assim, eu não vou poder fazer, eu não vou poder usar. Na verdade, quando você começa a entender, né, desse mundo de imagem, de estilo, é liberdade para você. Você vai conhecer o melhor. E aí você vai optar por utilizar ou não aquilo. Então, por exemplo, quando eu for ao trabalho, eu vou utilizar aquilo que eu sei que é melhor para mim. Mas no meu dia a dia, no meu lazer, com os meus filhos, nas minhas viagens, eu vou usar o estilo que eu gosto. E eu falei, uma coisa, eu quero que vocês, né, memorizem isso. O estilo, ele é mutável. Eu posso brincar de transitar pelos estilos. Né? Hoje eu posso, por exemplo, estar com um estilo mais elegante, mas amanhã eu posso estar com um estilo mais esportivo, ou vice-versa. Então, por exemplo, eu tenho um estilo mais dramático, gosto ali de cores, às vezes, né, de blusas assim, com volumes, e eu preciso estar mais elegante para o meu novo trabalho. Eu vou deixar as minhas roupas? Não, eu posso deixar para quando eu for sair. Para quando eu for passear, para quando eu for ter o meu lazer. No meu trabalho, eu utilizo as roupas que caem bem para o momento, né? Totalmente ali elegante.
E por isso é importante a gente ter esse conhecimento e fazer e realizar a análise de estilo. Porque quando você realiza a análise de estilo, você conhece o seu, mas você também terá orientações daquele que você precisa estar, né, se adequando. Entendeu? Então a gente nunca não pensa assim, eu vou desfazer, eu preciso deixar. Não, não, não. Você precisa fazer compras e você precisa ter mais momentos assertivos com o que você quer para você. Sim. Entendeu? E Vanessa, você acha importante as mulheres entenderem realmente do estilo delas e dos ambientes que ela precisa, sim, às vezes a gente precisa mudar, usar um determinado estilo em determinado ambiente. Explica um pouco melhor. Por exemplo, eu sou dona de loja. Eu acredito assim que não dá para eu ir de qualquer jeito para minha loja, porque principalmente eu trabalho com moda. Érica, Então imagina você chegar e ver uma dona de loja com um chinelo havaiana, um shortinho curto, Érica, isso é né? muito importante. A imagem, ela é comunicável, tá? A imagem, ela é aquela comunicação silenciosa. Por exemplo, vocês já viram com certeza aqueles memes? Essa aqui custa a mesma coisa. Isso custa um valor, esse custa outro. Por quê? Porque a imagem é diferente. Então, é muito importante valorizarmos a nossa imagem. E o que é valorizar a nossa imagem? Utilizar peças que nos deixam melhor, peças que têm harmonia com o nosso corpo, peças que têm harmonia com a nossa cor, com a nossa cartela. Então, assim, a gente precisa entender, principalmente, né, nós que estamos no meio empresário, nós que estamos em qualquer função, educação, autônomas, a gente precisa sim deixar que a nossa imagem fale por nós, porque a imagem gera credibilidade. Tá? Imagem gera credibilidade. Eu tenho certeza que nós não teríamos condições e não gostaríamos de ser atendido. Você vai, né, numa advogada e ela tá lá de calça jeans, de sapatilha ou de regata. Não dá credibilidade, né? Você vai lá, ela está toda, ou ela está de terninho, ou ela está com uma saia lápis, um blazer, é outra credibilidade. Tá? Então, assim, a imagem, ela gera credibilidade. Então, nós precisamos entender isso, nós precisamos saber e utilizar do nosso conhecimento, entendendo assim, ó, eu não preciso ficar preocupada em ficar comprando, trocando, não, eu preciso fazer compras corretas, assertivas e utilizar o que eu tenho a meu favor. Porque uma outra coisa, eu não vou fazer análise de coloração, eu não vou fazer, não vou conhecer meu estilo, porque eu vou ter que gastar e trocar tudo. Não, gente. Inclusive, A eu ia te gente fazer não essa troca pergunta. tudo, a gente vai trocando devagar. A gente vai trocando Porque devagar. às vezes pensa assim, porque já vem aquela imagem daquelas mulheres de filme que Sim. faz isso e sai, joga tudo fora, esquadrão da moda. Esquadrão da moda. Joga tudo fora e vai lá pro shopping com Não, 10, 20 mil nós reais. somos Quem dera, mulheres né? reais, né, Érica? Não somos do esquadrão da moda. Não, nós somos mulheres reais. Então, nós precisamos entender assim. Aí a gente começa, tá? Então, eu tenho, principalmente quando a gente faz a análise de guarda-roupa. Então, vamos lá. Eu tenho mais peças superiores, blusas. Então, eu preciso investir em calças. Então, a gente vai e começa a fazer investimento em calça. Eu tenho mais parte de baixo, então eu preciso investir em parte de cima. Eu preciso investir em vestidos, porque eu preciso usar agora um estilo mais elegante, blazer, enfim. Né? Então, assim, é isso que o conhecimento nos agrega, condições de melhorar, e não substituição, trocar, desespero. O que nós não queremos é que as nossas mulheres, né, que os nossos clientes desesperem. Pelo contrário, a gente quer ajudar. Não é verdade? E eu ia fazer justamente essa pergunta para a Vanessa, porque às vezes vocês também têm essa ideia, né? Nossa, eu vou contratar uma consultora de imagem, ela vai ver, eu tô com o guarda-roupa todo errado, eu vou ter que jogar tudo fora, eu vou ter que ter 10, 20, 30 mil para comprar tudo novo. E não é assim, gente. E vocês vão ver que a consultoria de imagem e estilo é um investimento. Sim. Né, Vanessa? Porque a partir disso você vai ter compras mais assertivas. Então, aquela chance daquela peça ficar parada no seu guarda-roupa diminui muito, porque você entende qual que é o seu estilo, qual que é o seu biotipo, as cores que te favorecem. E as compras ficam mais assertivas e mais prazerosas, né? Com certeza. E assim, Érica, sem contar que o prazer, porque nós temos prazer imediato e a compra é um prazer imediato, né? Então, quando a gente entra nas lojas Bebel, é aquele prazer, porque você vê tudo, né? Que é uma questão de tudo me serve, tudo me veste, eu sou acolhida aqui, né? Eu pertenço a esse mundo. Isso é um prazer muito grande. Então, estar nesses ambientes para nós, Mulheres Plus, já é um prazer.
Quando eu encontro, por exemplo, e monto ali um look, porque a gente precisa dessas estratégias, eu pego uma peça-chave, e aí a peça-chave, por exemplo, que seja o blazer, um blazer off-white é uma peça super chave para uma mulher ter. Né? E com esse blazer eu monto vários looks. Então, às vezes eu repito apenas ali a calça, ora a blusa, mas a peça tá ali, a peça principal. Ou o contrário, né? Eu escolho a peça principal, uma calça de alfaiataria, que toda mulher, né, elegante, ou toda mulher que, independente do estilo, é importante ter uma calça de alfaiataria. Então, a gente escolhe essa peça como peça-chave e vai dando outras peças ali como segunda opção. Então, assim, tá vendo? Você conhecendo não é gastar mais, na verdade, é até gastar menos, tá? Mas é gastar certo. É valorizar você, isso que é o importante. Não é Você verdade? já começou a falar aí da minha próxima pergunta. Existe peças, assim, bases, que toda mulher precisa ter no guarda-roupa? Existe isso? Sim, na verdade não é regra, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com regra, mas assim, para nós mulheres é muito importante termos, por exemplo, peças em alfaiatarias. São peças que, querendo ou não, elas agregam valor ao seu look. Então, independente do seu estilo, um bom blazer de alfaiataria, uma boa calça de alfaiataria, um bom jeans é importante, um jeans de cintura alta, sem muita lavagem, sem muito, né, cor, um jeans mais escuro. E vestidos. Para o calor de Cuiabá, o vestido ele é uma peça muito importante. E aí, né, para ainda nós mulheres mais plus, sempre utilizar peças e vestidos, aqueles vestidos que fazem, por exemplo, um decote mais em V, ou que seja um vestido ele faz aquele aqui, ele faz aquele decote que faz o transpassado aqui, não utilizar a gola assim, às vezes muito alta, fechada, mas se for alta, tem aqui algo que mostra a pele. Por quê? Porque ele valoriza, né? Valoriza, assim, você da elegância. Então, essas peças são peças muito importantes de se ter em um guarda-roupa. Uma boa alfaiataria, um bom blazer, uma boa calça e uma blusa, uma camisa, né? A gente fala blusa, mas é uma camisa. É muito importante ter uma camisa. Inclusive, nas lojas, eu tenho umas camisas lindas, tá? A gente não consegue comprar só uma, tá? Que eu não consegui comprar só uma, viu, Érica? Então, a gente uma boa camisa, porque a camisa, ó, olha a peça coringa, a boa peça. A camisa você vai pôr com a calça de alfaiataria, você vai pôr com a calça jeans, você vai pôr com uma bermuda, você tá entendendo? Então você vai fazer, é isso que a gente precisa, né, desenvolver essa condição de utilizar peças favoráveis para montar aí um look completo, né? Uma peça única você transforma em vários looks. E é interessante o que a Vanessa tá falando, porque justamente por isso, né, que nós começamos a fabricar algumas peças e agora nós também estamos fabricando aqui em Cuiabá. Eu sinto falta de algumas peças, assim, no mercado plus, sabe? E tem algumas marcas bacanas que tem, só que aí já é um valor, né, muito agregado, não é ali a média do que eu vendo, então a gente está fabricando essas peças justamente para isso. E eu pensando muito nisso, Vanessa, no que a mulher precisa ter, quais são as peças chaves, né? Como que é? Esses dias a gente estava fazendo um vestido, inclusive, e aí as nossas modelistas são incríveis. Só que elas são magrinhas. Aí às vezes elas falaram assim, e aqui vai ter um botão, tudo aqui. Eu olhei assim e falei, vem cá, vamos abandonar esses botões. Por quê? A mulher plus geralmente ela tem um pouco mais de abdômen, ela tem um pouco mais de barriga. E esse tanto de botão assim, você vai olhar direto para a barriga. Sim, vai abrir. Né? Então, é o que eu falo pra você, que às vezes também, né, a minha experiência, o fato de eu ter engordado tantos quilos, eu falo que serve muito, porque eu consigo ter esse olhar. E são peças que eu quero ter justamente para valorizar e para a gente servir como base, né, Vanessa, para outras combinações. Com certeza. E você falou de uma parte muito importante, Érica, que a gente não pode deixar de mencionar aqui, temos que levar em consideração o valor. A gente precisa, né, entender que hoje a moda, ela vai e volta, a tendência, a cada dia, vamos dizer assim, tem uma tendência diferente. Então, se a gente for agregar peças com valores muito altos para a nossa realidade, a gente não consegue. Então, um diferencial, né, das lojas Bebel é realmente o valor. Então, a gente consegue ter peças com qualidade, porque as peças têm qualidade, peças realmente com qualidades e atemporais, né, que isso é importante, principalmente para as mulheres tradicionais, mais clássicas, e também peças modinhas.
né? Então isso é muito importante. Então você encontra de tudo. E as mulheres precisam, né, entender que de uma peça dessa a gente consegue fazer um guarda-roupa misto. E então assim, sempre existem as peças que você vai brincar com a moda, com a tendência, mas essas peças padrões que a mulher tem que ter é quase que inegável a gente não ter. Porque essas peças você transforma qualquer look. Você transforma para um aniversário, você transforma para uma reunião, para um coquetel, para um jantar. Você só muda ali, por exemplo, o blazer com o vestido, o blazer com a calça, o blazer com short. Então você consegue fazer isso com todas as peças. Então, assim, é importante e eu parabenizo, tá? Pela iniciativa dessa produção, porque assim, a gente sente muita falta mesmo de algumas peças, né, dentro desse mundo plus. Parabéns aí pela iniciativa, tá? É muito importante. E, Vanessa, o que que você diria, então, para, né, para as beldades que estão nos escutando, que têm vontade de fazer, né, passar por esse processo aí da consultoria de imagem, que às vezes fica com esse tabu, né? Ou é muito caro, ou eu vou ter que jogar meu guarda-roupa todo fora. Ai, meu Deus, ela vai vir na minha casa, vai olhar no meu guarda-roupa, né? Fala um pouco de como que Gente, funciona esse seu então, trabalho. Como que é primeiro, isso? vamos assim, ó, vamos desconstruir essa ideia de que consultoria de imagem é só para rico, tá? Porque eles falam, é só para gente rica, é só para gente famoso. Não. Vocês não têm noção o quanto é acessível hoje a realização de uma análise de coloração pessoal, de um guarda-roupa programado, de uma análise de estilo, enfim. Então, vocês precisam entender, vocês precisam conversar, a gente precisa, né, falar, vocês precisam mostrar o desejo de vocês, porque hoje existe o básico de uma consultoria de imagem, que geralmente é o que nós mais fazemos, que mais as mulheres demandam, que é a análise de coloração pessoal. Tá? E nós estamos, inclusive, não no Black Friday, estamos assim com metade do preço, então assim, tá um preço muito bacana, não tem isso de estar, né, de ser algo desobertante. E temos também que começa aquela consultoria completa, que você faz análise, que você faz guarda-roupa, que você faz. Então, assim, quando você pensar, vai chegar alguém na minha casa, vai invadir a minha privacidade, é alguém assim como você. É alguém que viveu, que vive o que você vive, é alguém que quer melhorar você, é alguém que quer te ajudar, é alguém que quer mostrar o que você tem de melhor, quer valorizar o que você já tem, entende? Então, assim, a gente precisa, acho que as mulheres precisam entender que nós somos, assim, apoiadoras, incentivadoras, né, da imagem. Não podem ver a gente como alguém que vá julgar, não, é alguém que vai colaborar. Não é verdade? E assim, inclusive, quando vocês tiverem dúvida do nosso trabalho, dá uma olhadinha nas redes sociais, vem a importância e vem depoimentos das pessoas que já realizaram, né? O quanto é gratificante viver esse momento. Não é isso, Érica? E já sigam também a Vanessa lá nas redes sociais Isso. dela. E nós estamos aí com vários projetos juntas, né? Sim. Para as minhas clientes maravilhosas. Então, já sigam a Vanessa, acompanhem o trabalho dela. Nós teremos muitas novidades por aí, porque essa parceria aqui, gente, veio para ficar, tá? Com certeza, A veio Vanessa sim. ela veio parar na cidade certa. Com certeza, essa cidade, além do calor mesmo, temperatura, é um calor humano incrível, né? Eu falo que eu estou adorando, que Cuiabá realmente é um calor humano, assim, a gente sente muito acolhido aqui e eu fiquei muito feliz em encontrar. Porque, assim, eu vivi, né, num lugar, numa cidade onde a gente não tinha uma loja plus size. Eu sempre tive muita vontade, mas como estava em outro meio, quando eu descobri a loja, né, a Bebel Plus Size, eu falei, gente, essa loja é tudo que eu preciso. Então, assim, realmente é uma parceria que vai acontecer e está acontecendo e vai perdurar por muito tempo. Tenho certeza disso. Ai, eu tô muito feliz. Não poderia estar mais, né? Eu falei pra vocês lá no início que eu sempre procurei alguém, né? Não que, só ressaltando mais uma vez, não que a Vanessa ela atenda somente mulheres plus, tá? Sim. Mas, gente, né? Tem uma pessoa, uma profissional que trabalha com isso, que também é plus, a gente se sente mais confiante, né? Mais acolhida. Isso, né? isso. Então, já acompanhem a Vanessa. E, Vanessa, quer deixar mais algum recadinho final para as beldades, para as... Quero sim. Diga. Então vamos lá. Primeiro me acompanha, o meu arroba é Van Consultoria de Imagem, tá? Eu quero dizer assim, gente, o corpo
ele é apenas algo aparente e algo externo. O que importa é o que nós temos no interior. Então, assim, não sofram, não se deprimam, não deixem de viver, não deixem de aproveitar a vida de vocês por estarem num corpo maior. A essência vai muito além de um corpo. Tá? Então, assim, existe ainda a possibilidade, através dos looks, através da consultoria, de ter o corpo melhor. Então, mesmo que o seu corpo é um corpo, né, plus, é um corpo 48, um corpo 50, enfim, você ainda pode ficar melhor. Então, aproveite isso, tá? E eu quero dizer assim, quando a gente passa pela consultoria, eu gosto muito de deixar para as minhas meninas, né, eu falo minhas meninas, um legado. Que o principal é você vestir-se de si mesma, porque quando você veste de si, o mundo é pequeno para você, nada mais te segura. Tá bom, Érica? Gente, é isso, tá? Acorda aí, bota aquela roupa, bota aquela maquiagem. Isso! Deu o primeiro passo. Maravilhosa, né? Sim. Ah, é o primeiro passo. Hoje eu até gravei um stories, hoje tem dia que a gente acorda motivada, né? Só finalizando, hoje eu gravei um stories assim. Nós precisamos fazer algo por nós. Então, que comece, que seja pequeno, que você comece hoje arrumando seu cabelo, fazendo uma make, comprando um look novo. Comece, porque o tempo vai passar de qualquer maneira. Então, se você não começar, o tempo passa. Se você começar, você já está ganhando alguma coisa, né? Então, faça algo por você, porque quando você vai fazendo pequenas coisas por você, vai se tornando grandes hábitos, não é verdade? Então, é isso, né? Nós precisamos começar de alguma forma, é isso que importa. Ai, Vanessa, ó, muito obrigada. Mais uma vez, é um prazer ter você aqui. É um prazer a nossa parceria. Sou muito feliz com ela e eu quero que ela, né, se renove e aumente a cada dia, porque eu fico muito feliz. As minhas clientes ganham com isso muito. Vanessa ganha, eu ganho e o mercado no geral, as pessoas, né, Vanessa? Com certeza. Porque é isso, gente. Enquanto você não, é o que eu sempre falo, enquanto você não está no seu peso ideal, você também precisa viver, né? E se você não emagrecer, não vai ser feliz nunca, não vai vestir aquela roupa que você gosta nunca, então, para com isso. E foi, né, um prazer ter a Vanessa aqui comigo hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui, ó, nos comentários o que você achou, dicas pro próximo. Se você ainda não caiu de paraquedas nesse vídeo, segue lá as Lojas Bebel, @lojasbebel. Nós temos 2 unidades aqui em Cuiabá, Mato Grosso, mas também enviamos para todo o Brasil. Então, esse foi mais um episódio do Conversa Plus e eu espero você no próximo.